Nos últimos meses, muita gente começou a ouvir histórias de gente que está comprando criptomoedas. Apesar do nome, elas não são consideradas moedas de verdade. Você sabe para que serve uma moeda? Primeiramente, seria funcionar como um meio de troca, ou seja, eu consigo usar moeda para trocar por alguma mercadoria que seja de algum interesse. E uma segunda função básica seria reserva de valor, ou seja, manter o meu poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, eu preciso que uma determinada quantia que eu tenha possa ser trocada por uma mercadoria daqui a algum tempo. E manter uma quantidade de moeda é uma função importante. E a terceira função básica da moeda seria uma unidade de conta, ou seja, ser um referencial para as trocas. Ao contrário das moedas como real, dólar e euro, por exemplo, as criptomoedas não são emitidas por governos. Também não têm garantias de governos ou bancos centrais. Por isso, constituem um investimento de alto risco. Quando você pega, por exemplo, uma moeda como o real, tá? Que é uma moeda emitida por Banco Central, o dólar, qualquer outra, como é que a gente sabe quem tem os saldos? Né? Quanto que cada um tem? Então, para a gente saber quanto cada um tem, você depende de alguém que diga qual é o saldo, que controle o saldo. As bitcoins são as principais criptomoedas do mercado. No ano de 2020, muitos fatores testaram o Bitcoin como reserva de valor, lugares ocupados tradicionalmente pelo dólar e pelo ouro. Mas poucas pessoas sabem como funciona a rede do Bitcoin. São moedas digitais que são criadas a partir de criptografia em redes de blockchain. Apesar de inconstantes, as bitcoins são extremamente seguras do ponto de vista tecnológico. Isso porque são operadas em um sistema de blocos, o blockchain. Esses blocos são interligados, o que dificulta fraudes na cadeia. Em termos de computação, esse ordenamento torna quase impossível fraudar a rede. Em média, a cada 10 minutos, um bloco é gerado, embarcando ali como se fosse um vagão de um trem cheio de passageiros dentro. Cada passageiro é uma transação, é alguém que transferiu uma coisa para o outro, tá? A cada 10 minutos sai um bloco novo, cheio de transações, e que são registrados e são ligados um no outro, tá? Enfim, por uma função criptográfica, tá? E significa que esses blocos eles são atrelados, eles não são independentes, um depende do outro. Por isso que se chama, a tecnologia base se chama blockchain, né? Cadeia de blocos, tá? E essa ligação entre esses blocos garante essa imutabilidade, porque para você alterar um bloco lá atrás, se alguém fraudar alguma coisa lá atrás, isso vai ter um impacto em toda a parte da frente. Leonardo investe em Bitcoin desde 2017. Ele diz que é preciso pesar bem os investimentos e não cair na armadilha da empolgação. O nosso lado racional, ele tem que filtrar certas reações ao nosso sistema de recompensa no cérebro, por assim dizer. Você está vendo o seu patrimônio, ainda que dentro de um cenário de longo prazo, você está vendo o seu patrimônio no curto prazo crescendo rapidamente, e aí você sente o tapete sendo puxado, claro. Sobre a regulamentação das criptomoedas, não há consenso. Em junho, o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, propôs classificar as criptomoedas como de altíssimo risco. Nos últimos anos, governos e órgãos privados estão tentando entender mais sobre os criptoativos. E segundo o BIS, que é como se fosse o Banco Central dos bancos centrais, 85% dos bancos centrais ao redor do mundo já investigam vantagens e desvantagens de terem suas próprias moedas digitais. Enquanto alguns países demonstram interesse em regular o mercado de criptomoedas, outros são avessos à ideia. El Salvador foi o primeiro país a adotar a Bitcoin como moeda legal. No Japão, as corretoras, que são o ponto de compra das Bitcoins, também estão reguladas. Já na China, o governo reiterou medidas de banimento das criptomoedas no sistema bancário e aprofundou restrições. Lá, o Banco Central proibiu o uso de bitcoins como moeda no mercado. A China só reforçou um banimento que ela tem desde 2017 de cripto nos sistemas bancários e até de pagamentos. E eles motivaram essa decisão principalmente por causa do alto gasto energético que envolve minerar, ou seja, criar criptomoedas. E como eles desejam até 2060 se tornarem neutros em carbono, isso
foi um dos grandes motivos. Algumas pessoas também acabam citando o interesse do governo chinês em criar uma moeda digital, que é o Yuan digital, que é a moeda deles, e que banir Bitcoin seria uma forma de até viabilizar o uso pelas empresas e bancos.